Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui ao jornalista Luiz Nassif por esse novo convite para esse fórum que tem se mostrado ao longo desse dia um fórum bastante pertinente no que diz respeito aos debates que nós temos feito a respeito da base industrial de defesa, né? Eu fico especialmente satisfeito por ver aqui na sala, aqui na mesa, vários amigos que ombreiam junto a luta pelo surgimento da base industrial e tecnológica de defesa no Brasil, que realmente é algo bastante importante do ponto de vista do desenvolvimento nacional, como eu vou buscar discutir ao longo dessa nossa conversa. Eu, na verdade, vou buscar aqui articular mais a questão, passo primeiramente aqui um sumário, um pouco que a gente vai tentar desenvolver. Eu vou começar, na verdade, fazendo considerações de natureza mais geral sobre a necessidade de nós recompormos uma política industrial neste segundo mandato da presidente Dilma, inclusive como estratégia, não apenas de reerguer o projeto de desenvolvimento do país, mas, sobretudo, como mecanismo de saída da crise. Então, vou começar com essas considerações gerais. Entrarei no problema especificamente da base industrial de defesa como um vértice disso que eu poderia chamar de uma nova agenda industrialista e terminarei fazendo um conjunto de sugestões, um conjunto de ideias do que poderia compor uma agenda para o fortalecimento da base industrial de defesa. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que é aquilo que eu acho que, na verdade, é uma angústia de todos os patriotas, de todos os brasileiros que acreditam no Brasil, que é a ideia de que nós precisamos superar isso que nós estamos vivenciando ao longo deste primeiro semestre e que foi expresso pela própria presidente Dilma na última quinta-feira, né? A ideia de que nós precisamos virar essa página, né? Afinal de contas, nós estamos, ao longo desse todo semestre, vivendo uma situação de crise política e econômica que, efetivamente, teve como resultado colocar travas à própria ascensão do Brasil, né? Quer a sua ascensão econômica, quer a sua ascensão geopolítica, quer a sua ascensão social. Então, eu diria que isso é uma angústia dos brasileiros, a ideia de que nós precisamos, de fato, virar essa página e, portanto, reingressar num ciclo de desenvolvimento e de realização das amplas potencialidades do nosso Brasil. O que o governo tem, então, apresentado como ideia de agenda para virar a página, né, segundo o que tem aparecido nos jornais e no discurso das autoridades. Na verdade, se avizinha duas grandes iniciativas agora para o mês de junho, né? O primeiro, que é o relançamento, digamos assim, do programa de concessões em infraestrutura, e outro que é o que tem sido desenhado a partir do Ministério do Desenvolvimento, que é o Plano Nacional de Exportações. Eu diria, e essa é a tese primeira que eu queria defender aqui, é que é necessário nós colocarmos como agenda de superação dessa crise a estruturação de uma terceira perna deste projeto de saída da crise, que é exatamente a ideia de nós estruturarmos uma nova agenda de política industrial, que obviamente é distinta da agenda de política industrial que vigorou nos últimos 12 anos, porque, eu vou desenvolver isso mais à frente, ela terá que se dar em novas condições, sobretudo ancorada na inovação, ou seja, uma política industrial menos ancorada na manutenção ou na resistência a um choque externo, como foi o caso, em especial, do Plano Brasil Maior, e agora mais uma política industrial, digamos assim, qualitativamente superior, ancorada na inovação. Então essa é a ideia que eu queria defender, que nós precisamos urgentemente erguer essa agenda. Por quê, meus amigos e minhas amigas? Primeiro, pela situação da evolução da própria participação da indústria de transformação como proporção do PIB. Se nós avaliarmos um gráfico desde que começou a sua medição em 1947, nós olhamos que depois de uma escalada da participação industrial como proporção do PIB, que atingiu o ápice
de 21% no ano de 1985, né, nós iniciamos desde então, com alguns solavancos, mais uma situação de queda da participação da indústria como proporção do PIB. Em especial, né, no período mais recente, nós percebemos que há uma queda da participação da indústria de transformação, em especial porque nós tivemos ao longo, rigorosamente desde o início do Plano Real, né, nós tivemos uma situação onde houve choque da política macroeconômica com a política industrial. E quando uma se coloca em choque com a outra, inevitavelmente a indústria ela vai perder, como este gráfico demonstra, né? Então esta é a realidade. Então, por que eu apresento esse gráfico do retrocesso da participação da indústria no PIB? Porque eu acho que nós temos que, do ponto de vista do projeto de desenvolvimento do Brasil, nos fazermos essas perguntas, né? Primeiro, o desenvolvimento brasileiro ele deve seguir tendo como vértice a indústria, né? E segundo, que tipo de indústria? É a mesma indústria com a qual nós estruturamos a transformação da nossa economia, de uma economia agrária exportadora para uma economia industrializada no século XX? Então, eu vou tentar agora responder um pouco essas duas perguntas estratégicas sob o ponto de vista da reestruturação do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, primeiro, vamos olhar as experiências internacionais, né? Você percebe, do ponto de vista, inclusive, de países, não apenas dos países desenvolvidos, como também do principal país emergente, que é a China, movimentos no sentido de não apenas se reindustrializar, mas de se reindustrializar tendo como base o engate no que a gente poderia chamar de quarta revolução industrial, que é o que aparece neste início do século XXI, né? É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, onde, tendo em vista o declínio, né, da participação, aliás, o aumento do déficit em produtos manufaturados, mais recentemente, já no governo Obama, lançou um ousado plano de uma estratégia nacional de apoio à manufatura avançada, né? Portanto, busca, através não apenas do planejamento do Estado, como também de outras condições, como, por exemplo, a nova base energética derivada do gás do xisto, soerguer a sua capacidade industrial. É o caso, por exemplo, do núcleo industrial da Europa, que é a Alemanha, né, que de longe é a principal base da indústria europeia, né? A Alemanha também busca, no último período, relançar um projeto de, digamos assim, de modernização industrial, tendo em vista um engate no que eles chamam de indústria 4.0. Né? O que é indústria 4.0? É exatamente a ideia de engatar na base industrial da quarta revolução industrial, ou seja, da revolução baseada na robótica, baseada nas impressoras, baseadas exatamente nos novos materiais, baseadas, enfim, nas condições dessa nova revolução industrial que se avizinha neste início do século XXI. E é também o caso da China, né? A China acaba de anunciar um novo plano de reforço ou de modernização do seu setor de manufatura, chamado Made in China 2025, né? Que tem a ver precisamente aqui, esse slide não está muito bom porque está muito poluído, mas aqui tenta relatar um pouco a tentativa. Antes, ele foi na verdade lançado, este plano, ele foi anunciado em março e foi divulgado agora neste mês de maio, né? Onde a ideia é exatamente listar um conjunto de tarefas e um conjunto de setores chaves, onde a China vai procurar a modernização do seu setor industrial, com o objetivo de manter a vanguarda, a liderança deste país, que hoje é conhecido como a fábrica do mundo. Então você vê que mesmo países que já estão na vanguarda do desenvolvimento industrial, como o caso dos países desenvolvidos ou os emergentes, eles continuam, para responder a pergunta que eu fiz anteriormente, continuam considerando que a base do seu desenvolvimento ela deve se dar através da indústria. Portanto, acho que nós não teríamos motivo para pensar diferente.
Agora, qual é a questão? Certamente é preciso ver qual o tipo de indústria, né? Em que tipo de engate nós vamos fazer para que esta participação, esta nova política industrial, portanto, ela tenha a ver com as transformações que o mundo e a base tecnológica têm verificado nos últimos anos. Eu fiz aqui uma pequena tabela, buscando ver o seguinte, na verdade, desde 2003, nós temos mais explicitamente, do ponto de vista do país, retomado pelo menos a intenção de ter planos, programas e estratégias nacionais, né? Pelo menos o discurso governamental ele tem apresentado essa faceta. Mais especificamente, neste período, agora tem que voltar aqui. Mais fácil. Bom, então, como eu estava dizendo, eu estava tentando aqui exatamente mostrar aqui. Essa tabela, ela ficou um pouco poluída, mas na verdade a gente tenta aqui mostrar desde 2004, quando é anunciada a chamada PITSE, né? Política Industrial e Tecnológica de Comércio Exterior, que foi a primeira experiência de política industrial, exatamente no início do governo Lula, em 2004, até o surgimento das plataformas do conhecimento, que é um programa que foi anunciado ainda no meio da campanha eleitoral com a presidente Dilma, passando pela PDP, que foi a segunda experiência de política industrial, pelo Plano Brasil Maior e por estratégias, né, como a Estratégia Nacional de Defesa, as duas edições dos Planos Estratégicos de Ciência e Tecnologia, o PAC-TI e a ENCT, né? E exatamente o plano de nova empresa. O que eles têm em comum? Todos esses planos, todas essas experiências de planejamento, de retomada do planejamento do desenvolvimento pelo Estado, eles buscam apresentar áreas de concentração, né? Então, o que tem de comum entre eles do ponto de vista da escolha de áreas de concentração? Porque isso também, meus amigos, não seria uma novidade do ponto de vista do Brasil. Todas as experiências internacionais, do ponto de vista de planejamento de reindustrialização, elas apontam opções, elas apontam escolhas. Portanto, no nosso caso, certamente não seria diferente, né? Do ponto de vista do Brasil, o que nós temos visto, além de uma presença sempre forte da área de TIC, né, de TI, incluindo a área de cibernética, que tem a ver com a base industrial de defesa, você também percebe a presença constante, não apenas expressamente da base industrial de defesa, em diferentes planos, como também do programa espacial e do programa nuclear. Então, eu tento fazer um pouco esse exercício, porque acho que, para o futuro, nós precisaremos fazer importantes opções estratégicas, né? Digo isso porque, se é verdade que nós devemos estruturar um novo modelo de política industrial para o período 2015-2018, nós temos que considerar quais seriam as singularidades dessa experiência de política industrial para o próximo período. Primeiro é isso, né, o que eu já anunciei aqui. Ela precisaria... De novo, me enrolei. Ela precisaria... essa aqui. Bom, então, como eu estava dizendo, características de uma nova estratégia de industrialização nacional que diferenciaria, que seria singular em relação às experiências anteriores, em especial as 3 iniciativas de política industrial que nós tivemos nos últimos 12 anos. Primeiro, que elas seriam iniciativas de política industrial baseadas menos no crédito, menos numa ação anticíclica e de resistência à crise internacional, e mais uma experiência de política industrial baseada, digamos assim, no engate do Brasil à Revolução Industrial, a chamada 4ª Revolução Industrial, né? Nesse sentido que eu defendo que nós precisaríamos definir quais seriam essas grandes opções estratégicas, né? Tendo em vista não apenas ingressar na chamada economia do conhecimento, mas buscar a participação nos elos mais sofisticados das cadeias globais de valor, porque hoje aparece um certo modismo
né, do problema da participação das cadeias globais de valor. Agora é preciso dizer que nós não podemos almejar integrar essas cadeias nos seus elos mais frágeis, né, como, por exemplo, parece ser o caso do México, né. Nosso caso é ingressar nessas cadeias nas suas posições de maior conteúdo tecnológico. Então é precisamente disso que se trata, né? Então isso representa o tal do engate na economia do conhecimento, que é você buscar fazer com que isso se dê através destas escolhas estratégicas. Uma outra questão é que você precisa ter para isso uma estratégia de mobilização nacional, né? O Luiz Martins, que me antecedeu aqui pela manhã, usou esse conceito que os americanos usam muito, que é a ideia de pesquisa e desenvolvimento orientado a uma missão, né? Ou seja, a ideia de que você tem um processo de mobilização nacional em torno da superação de um desafio, em torno da superação de um gargalo que é chave do ponto de vista do desenvolvimento nacional. E por fim, nós precisamos fazer com que esta nova estrutura de política industrial ela tenha uma governança robusta, né? Hoje, por exemplo, essa estratégia de política industrial americana ela é ancorada no gabinete do Obama, né, precisamente. Existe um escritório de política industrial no gabinete do Obama, assim como um escritório de ciência e tecnologia localizado exatamente na Casa Branca. Eu acho que isso que confere robustez do ponto de vista desta governança de política industrial. Muito bem, então acabo aqui a minha defesa genérica, digamos assim, da necessidade de nós recompormos a indústria e recompormos a base industrial como vértice do nosso crescimento, para dizer que neste movimento de reindustrialização nacional, o seu vértice, por sua vez, ou um dos seus vértices estruturantes, precisa ser, como mostra a experiência internacional e brasileira, precisamente a estruturação de um complexo industrial e militar tecnológico de defesa, ou, para usar uma linguagem mais contemporânea, de uma base industrial e tecnológica de defesa. Por quê? Primeiro, pela experiência internacional, né? Aqui, esse gráfico que eu peguei emprestado de um boletim do IPEA, num estudo recente do IPEA, mostra exatamente o gasto em P&D do governo americano, o gasto geral, e o que isso tem a ver com o gasto em defesa. Em especial, notem vocês que, a despeito do fim da Guerra Fria, mas desde aproximadamente daqui de 89 a 91, o gasto, a porcentagem do gasto em P&D do governo americano, que corresponde a gasto em defesa, ele continua, em média, aqui correspondendo a 0,5% do produto interno bruto, né? Basta lembrar que o Brasil ele tem investido em pesquisa e desenvolvimento do ponto de vista do setor público em torno de 0,7% do PIB, né? No caso dos americanos, eles, do seu total, que nos últimos anos se aproxima de 1%, eles, aproximadamente metade do seu gasto em pesquisa e desenvolvimento, ele tem a ver com gastos em defesa, né? Então, acho que é interessante porque se trata de uma economia que tem um nível de dinamismo bastante interessante. Bom, a consciência disso do ponto de vista do Brasil, eu acho que ela começa a aparecer, né? Eu acho que essa declaração da presidente Dilma, exatamente Almirante Neves, lá na inauguração da UFEM, eu acho que ela é bastante representativa desta consciência que o país começa a ter, né? A ideia de que a indústria de defesa é, sobretudo, a indústria do conhecimento, né? Aqui se produz tecnologia e tem-se um poder imenso de difundir tecnologia, né? É isso que nos outros países a indústria de defesa faz. Ela difunde por toda a indústria do país o uso de tecnologias que preliminarmente está focado e concentrado no ponto, né? Que é a indústria de defesa. E na sequência permite que nós generalizemos essa difusão por toda a cadeia produtiva. Essa, eu acho que resume, do ponto de vista conceitual, o que é um pouco a característica da indústria de defesa e a importância dela do ponto de vista do desenvolvimento econômico do país, né? Então, características singulares da base industrial de defesa. Primeiro, que é uma indústria que caracterizada pelo monopsônio, né? Segundo, que ela tem uma necessidade premente de acesso ao mercado externo, justamente para minorar a dependência da situação monopsônica. Terceiro,
que uma característica intrínseca da indústria de defesa é que, no geral, a sua parte qualitativamente mais importante, ela se situa no chamado estado da arte, né? E tem como característica produtos de altíssimo valor agregado, como mostrou aqui a tabela do Coronel Lemos. E, por fim, um quarto assunto, que compareceu naquela frase da presidente Dilma, que é a característica de arrasto tecnológico, difusão por cadeias produtivas e dualidade. Bom, aqui novamente, sem querer ser original, porque o professor Luiz Martins também mostrou isso aqui, né? Talvez o exemplo maior que poderia ajudar bastante do ponto de vista da opinião pública a mostrar a dualidade dos produtos de defesa é exatamente isso que é considerado uma das quintessências da tecnologia moderna, que é o celular da Apple, né? Que é aquela mesma transparência que o professor Luiz Martins apresentou aqui pela manhã, que são os componentes do celular, não apenas do iPad, como do iPhone e do iPod, que é exatamente as origens, né? Não vou repetir aqui, mas é isso, né? Departamento de Defesa Marinha, CIA, DARPA, Centro de Pesquisas do Exército, Exército Americano, Departamento de Energia aparece aqui em alguns casos, enfim, né? Como ocorreu aquilo que o professor Luiz Martins já nos contou pela manhã. Acho que isso aqui é um exemplo cabal, né, da chamada dualidade dos produtos de defesa, né? Bom, produtos de defesa, no caso do Brasil, eles têm a potencialidade de atuar diretamente sobre um problema crítico da nossa economia, que é o nosso crescente déficit tecnológico, né? Ou seja, atuar na reversão do nosso crescente déficit de produtos de alta intensidade tecnológica. Bom, para falar um pouco, já que o título, inclusive, da nossa mesa é esse, né, a ver com as compras militares do último período, para falar um pouco aqui do portfólio recente, né? Nos últimos anos, em particular nos últimos 2 ou 3 anos, o país ele tomou uma série de decisões sobre a aquisição de equipamento de defesa, né? Aqui eu acho que esses produtos que estão no chamado PAC Defesa, eles representam um pouco o que é o portfólio atual das nossas compras de defesa e dos nossos compromissos relativos a equipamento militar, né? Primeiro está aqui o helicóptero do nosso presidente da Elibras, Eduardo Masson, aqui o helicóptero EC-725, né? Segundo, o caça Gripen, o FX-2. Terceiro, o nosso KC-390, aqui trata-se de aquisição e aqui da encomenda tecnológica que o Estado brasileiro fez em relação ao desenvolvimento do KC-390, o blindado Guarani, o Cisfron, o Astros, e aqui os 2 programas que têm a ver com o nosso submarino nuclear, que é o ProSub e exatamente o Programa Nuclear da Marinha. E por fim, o satélite de geoestacionário de defesa e comunicações, o SGDC. Então este é o nosso portfólio de produtos de defesa que está em curso e que está em execução neste presente momento. Eu vou dar aqui alguns exemplos de como este portfólio ele já apresenta potencial de arrasto tecnológico, né? Aqui, para falar de um primeiro exemplo, aqui os próximos 3 slides eu tomei emprestado de apresentações públicas das Forças Armadas sobre diferentes produtos, mas aqui o primeiro exemplo de arrasto tecnológico tem a ver com a cadeia de fornecedores do Guarani, né? Onde você tem desde a Uzi Minas, passando pela Imbra, que é empresa de blindados do ABC, a CBC, né? Os 2 instrumentos do sistema de arma do Guarani de propriedade do CETEX através da Ares, né? E mesmo todo o sistema de comunicação através da BNS, né? Então isso aqui é um pequeno exemplo do chamado arrasto tecnológico do Guarani, né? Aqui do Cisfron, né? Onde a ambição declarada pelo Exército, pelo ETEX no caso, é de chegar a um índice de 75% de conteúdo nacional, né? Aqui você tem a presença de várias estrangeiras, mas já tem a presença de importantes empresas da base industrial de defesa, né? Entre elas empresas do setor cibernético,
como a Rusticom, como a Cryptus, né? E outras mais. Então, aqui um exemplo da cadeia de fornecedores do Sisson, para falar desse problema do arrasto tecnológico. Aqui, pegando emprestado do nosso Almirante Neves, com sua licença, exatamente ele também já apresentou aqui pela manhã, que é o exemplo dos projetos já em curso da cadeia de fornecimento do ProSub, no caso do submarino convencional, né? Talvez tenha alguma modificação, inclusive, em relação à tabela que ele apresentou hoje aqui, já que essa aqui é uma versão de março. Bom, e aqui em relação ao Gripen, né? Que é, digamos assim, o potencial de mobilização de fornecedores em torno do projeto Gripen, né? Tendo em vista a RFP do Gripen, que abrange essa série de áreas críticas para mobilização de fornecedores nacionais. Então, eu acho que esses exemplos, eles nos dizem precisamente como os produtos da base industrial de defesa e as recentes compras de aquisição militar, elas têm capacidade de mobilizar importantes setores da indústria nacional. Bom, eu quero gastar meus 5, 10 minutos finais exatamente para entrar, digamos assim, numa parte mais de futuro, né, no que diz respeito à agenda do próximo período. Considero que nos últimos, em especial desde o início da Estratégia Nacional de Defesa de 2007, nós temos avançado bastante, né? Em especial a Lei 12598 é um marco, né? Não sei se todos vocês têm essa informação, mas, por exemplo, hoje, países da própria União Europeia, isso me chegou através de uma amiga francesa, de uma instituição de pesquisa estratégica da França, que alguns países europeus, inclusive do ponto de vista da União Europeia, começam a estudar a legislação brasileira de proteção às empresas estratégicas de defesa como uma referência do ponto de vista da proteção das suas próprias empresas nacionais, né? Então, assim, acho que nos últimos anos avançamos, né? Em especial a partir da 12598, mas é preciso avançar muito mais e, portanto, se eu me permito aqui de voltar um pouco os olhos para uma agenda para o próximo período, né? Então, assim, eu considero que, em primeiro lugar, o Estado brasileiro ele precisará tomar novas iniciativas no que diz respeito ao problema da reorganização da base industrial de defesa, né? Após esta exitosa legislação que, pelo menos, deu o ponto de partida com a criação das EEDs. Acho que nós deveríamos, mirando inclusive a experiência internacional, estruturar grandes clusters, na verdade, a partir de empresas âncoras, estruturar clusters por segmento da base industrial de defesa, tendo em vista exatamente a identificação pelo Estado brasileiro de setores de competência que o Brasil almeja dominar, né? Então, essa definição, que é uma definição de Estado de mais alto nível, de mais alto caráter estratégico, ela precisará ser tomada como próximo passo no movimento de reorganização da base industrial de defesa. Assim, acho que o Estado deverá colocar em prática, né, isso que já está definido nas proposições e na legislação, que é a ideia de que, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, na Europa e em outros países, o Estado, inclusive, ele deverá, em alguns casos, na estruturação desses clusters, participar diretamente dessas empresas, seja através de mecanismo de golden share, seja através de participação minoritária no próprio capital dessas empresas, como, aliás, o Brasil já começa a fazer através desse fundo constituído aqui pelo BNDES e pela FINEP, né? Segunda questão, acho que se nós nos propusermos a estruturar uma robusta base industrial de defesa, nós precisaríamos dar um passo no que diz respeito ao problema da governança desta mesma base industrial. Se você olhar as experiências internacionais mais exitosas de constituição de base industrial de defesa, me refiro aqui em especial França, Rússia, China e mesmo em parte dos Estados Unidos,
você vê que existe uma decisão de segregar as atividades meio das atividades fins. Né? Ou seja, você tem um movimento de segregação entre o que é logística, aquisição e desenvolvimento e das Forças Armadas em si. Né? O exemplo mais conhecido é o exemplo francês, da DGA, mas poderia citar aqui o exemplo russo, né, onde toda esta parte meio ela está alocada no Serviço Federal de Cooperação Técnico-Militar, diretamente vinculada ao gabinete do Presidente da República. No caso chinês, né, onde uma Comissão de Ciência, Tecnologia e Indústria para a Defesa Nacional funciona desde 82 e tem sido algo preponderante no salto tecnológico que esse país tem dado na sua base industrial de defesa, e mesmo nos Estados Unidos, né, onde a aquisição logística ela tem todo um ramo próprio, né, Coronel, no que diz respeito às Forças Armadas norte-americanas. Terceira questão, acho, como já passei anteriormente, acho que o Brasil precisará, o Estado brasileiro precisará estabelecer grandes desafios tecnológicos que ele se propõe a transpor, né, visando o domínio de tecnologias emergentes, críticas ou inovações de ruptura ligadas à defesa e à soberania nacional. Nesse sentido, aquela ideia de você organizar cadeias de mobilização em torno da superação desses gargalos. Considero que essa ideia embrionária das plataformas de conhecimento, se reformulada e melhor focada, poderão ser a base deste movimento. Penso que deveremos colocar em prática, de forma ainda mais ousada no próximo período, essa possibilidade legal, possibilitada pela Lei de Inovação, que é a ideia de promover encomendas tecnológicas com garantia de compra, né? Que é a base do sucesso da constituição da Base Industrial de Defesa. Nós começamos a fazer isso, né? O exemplo mais pujante é o exemplo do KC-390, onde o Estado brasileiro encomendou à Embraer o desenvolvimento dessa nova aeronave e, por sua vez, garantiu a compra de um determinado número desses aviões. No caso do Gripen e do Guarani 8x8 também é um claro sinal nesse sentido de encomenda tecnológica com garantia de compra. Um problema básico que nós talvez vamos ter que enfrentar é a capacidade de financiamento do risco tecnológico, porque se nós estamos falando de desenvolvimento da base industrial de defesa, nós precisamos ter capacidade do ponto de vista do Estado brasileiro de assumir esse risco. Então aqui está colocado, antes de nada, o problema da recomposição do FNDCT, que é exatamente um instrumento da onde saem os recursos da subvenção econômica, né? Os recursos não reembolsáveis para o financiamento de tecnologias críticas. Então, recentemente, inclusive, tem um acórdão do TCU questionando esse problema da incorporação no FNDCT de ações estranhas ao seu escopo e à sua função, né? Como, por exemplo, Ciências Sem Fronteira e organizações sociais, né? Também, uma outra possibilidade que existe é a própria utilização dos 50% do Fundo Social do Pré-Sal para atividades de ciência e tecnologia, que é uma atividade que já está, uma possibilidade que já está em debate, inclusive, no governo, né? Outra questão, equiparar os gastos de defesa, em particular de P&D em defesa, em relação à média dos países de porte econômico e de nível de desenvolvimento semelhante ao Brasil, no caso, os BRICS. Viabilizar escala a base industrial de defesa, através da garantia de compras públicas AEDs regulares e continuadas, e não contingenciáveis exatamente por interesse estratégico nacional. Junto com isso, o Estado deve ser muito ativo, como disse aqui a ABINDE, na busca de mercado externo para o produto de defesa, exatamente para minorar a dependência das compras de governo. Apoiar a integração e o fortalecimento dos vínculos entre centros de P&D das Forças Armadas, como centros de excelência como o IME, o ITA e outros, com os laboratórios de excelência das universidades públicas, em especial nas áreas de engenharia. Na minha universidade, a Universidade de São Paulo, nós temos um exemplo
absolutamente paradigmático disso, que já tem mais de 50 anos, que é exatamente a cooperação da Marinha do Brasil com a Escola Politécnica, que é um exemplo que eu acho que deveria se difundir mais amplamente, tanto dos centros de P&D das Forças Armadas, quanto das universidades públicas. E por fim, a despeito de serem legislações muito avançadas, acho que nós deveríamos seguir revisando e aperfeiçoando os marcos legais, tanto de estímulo à base industrial de defesa, que é a Lei 12.598, quanto a legislação de apoio à inovação, que já completa uma década, tendo em vista que a Lei de Inovação é de 2004 e a chamada Lei do Bem é de 2005. Então, assim, essas são algumas ideias que eu queria apresentar, também buscando olhar o futuro, né? E olhar o futuro não só tendo em vista as agulhas que nós temos do ponto de vista da situação orçamentária, né? Acabamos de ver o anúncio dos cortes orçamentários, mas, sobretudo, no sentido de fazer movimentos estratégicos desta que é uma grande causa do desenvolvimento nacional, que é o problema do soerguimento, do desenvolvimento da base industrial e tecnológica de defesa. É isso. Obrigado.